Bom dia, turminha do segundo ano. Estão preparados para a nossa aula de ciências de hoje? Então vamos nessa, né? A aula de ciências de hoje, do dia 30 de agosto de 2021, é tratar novamente do conteúdo os estados físicos da água. Tá certo, criança? Então, mais uma vez, olha aí, ó, meu bom dia todo especial para você que acordou disposta a participar da aula e aprender sempre mais, tá bom? Então, beijo no coração e vamos dar início à nossa aula de hoje, nesta manhã de segunda-feira. O que nós vamos aprender hoje é a habilidade de investigar as mudanças de estados físicos da água. Na aula passada, nós identificamos que a água possui alguns estados físicos. E hoje nós vamos investigar esses estados físicos da água, tá bom, crianças? Nós vamos relembrar aqui, ó, retomando o que aprendemos anteriormente. Ou seja, retomando o que a gente aprendeu na aula passada sobre a água. Que a água é importante, que mais da metade do planeta é formado por água, né? Sem água, nós seres vivos, todos os seres vivos não existiriam. Então, assim, a água, ela pode ser encontrada na natureza, no nosso planeta, em 3 estados físicos: líquido, sólido e gasoso, que a gente aprendeu na aula passada, lembra? Estados físicos, criança, quer dizer que embora a água ela mude, ela se transforme, ela continua em seu estado físico, ou seja, no seu estado natural, certo? Não ocorre nenhum processo de transformação que mude a água, entendeu? Então, é por isso que é chamado de estados físicos, porque a água no estado físico é no seu estado natural. Então, aí nós temos os exemplos dos estados físicos da água: sólido, líquido e gasoso. De uma forma assim, bem divertida, né? Nós temos um gelinho aí, uma pedrinha de gelo bem sorridente. Ou não, acho que ele está com um pouquinho de frio, né? Esse gelinho aí, ele está sólido e ele está um pouquinho, ó, ele está com cara de frio. Por quê? Porque ele é uma água no estado sólido, ou seja, em forma de gelo. E a gotinha? A gotinha representa, né? Até nos nossos desenhos, quando a gente vai demonstrar a água, né? A gente faz uma demonstração através dessa gotinha aí, que significa um pinguinho de água, uma gotícula de água. E aí representa a água no seu estado líquido. E a nuvenzinha aí, que está assim meio pensativa, ela representa a água no seu estado físico gasoso, tá bom? Então, retomando, a água, ela possui esses 3 estados físicos. Ela pode estar no estado sólido, líquido ou gasoso. Hoje, então, a gente vai começar a estudar as mudanças de estados físicos da água. Aliás, a gente vai continuar, a gente vai investigar mais, a gente vai saber o nome que se dá a cada transformação que ocorre, né? Então, as mudanças de estados físicos da água. A água pode mudar de um estado físico para o outro. É o que eu já falei, essa situação de mudança, ela ocorre no seu formato, porém, ela não deixa de ser água. Ela não sofre nenhum processo químico, a gente não atribui nenhuma química, por isso que o processo é chamado de estado físico. A transformação, ela é apenas física, tá bom? Passa de um formato para o outro, mas essa transformação, ela é física. Ela não acontece
por acréscimo de nenhum processo químico. Por isso que chamamos de estado físico, a mudança de um estado físico para o outro. As mudanças de estado físico da água. Nós vamos dar os nomes, né, dessas mudanças. Exemplo, uma das mudanças que ocorre na água é a fusão. Lembrem-se, fusão é uma dessas mudanças que ocorre no estado físico da água. Quando é que ocorre a fusão? A fusão, gente, ocorre quando há mudança do estado líquido do estado sólido para o estado líquido, provocado pelo aquecimento. E aí nós temos um exemplo, o gelo que derrete no dia de calor. Essa transformação do estado físico da água no estado sólido para o estado líquido a gente chama de fusão. Então, essa transformação física nós damos o nome de fusão. E aí está o exemplo bem claro, a pedrinha de gelo já derretendo. Por quê? Porque houve um aquecimento natural do ambiente. É tanto que se você pegar um gelo, né, pegar uma pedrinha de gelo e você colocar num copo, deixar lá na sua cozinha mesmo, ele vai começar a derreter sem sofrer sem necessariamente você fazer nenhum tipo de aquecimento. O aquecimento natural do ambiente, a temperatura natural do ambiente vai fazer essa transformação. O ponto de fusão marca a temperatura em que a água passa do estado sólido para o estado líquido. No caso, o ponto de fusão da água é 0 graus Celsius, entendeu? Isso aí, esse zerinho aí, significa, com essa bolinha, significa 0 grau, tá bom, crianças? 0 grau é uma temperatura muito fria, muito gelo. É aí onde ocorre o ponto de fusão da água. Ela fica no seu estado sólido. Quando ela chega nesse ponto aí, quando ela chega no 0 grau, ela entra no seu estado, no seu ponto de fusão, e marca essa temperatura aí. Agora nós vamos para outro nome que se dá à transformação física da água, que se chama vaporização. Lembrem-se bem desses nomes, vaporização. Quando é que ocorre a vaporização, professora? Ocorre quando há mudança do estado líquido para o estado gasoso. Ocorre quando há mudança do estado líquido para o estado gasoso. Isso ocorre quando a água recebe calor. A diferença aí, é que a vaporização, ela está no seu estado líquido e ela sofre essa transformação a partir de um aquecimento. Você precisa aquecer a água para se dar essa vaporização. Ou seja, aqui tem uma panela, ela está no fogo, né? Essa água, ela estava no seu estado líquido, você liga o fogo, que isso aí significa o quê? Que você vai aquecer a água. E a água começa a ferver. Esse vapor que sai da água é o que a gente chama de vaporização. É porque está acontecendo essa transformação da água no seu estado líquido para o seu estado em vapor, que a gente chama de estado gasoso. Então, não é complicado, não é difícil de entender, viu, crianças? A vaporização é quando você pega a água, coloca num recipiente, numa panela, e você aquece essa água. Diferente da fusão, essa água aqui, para acontecer essa transformação, ela precisa de aquecimento. Porque não só o aquecimento do ambiente, o aquecimento natural, dá-se essa transformação.
O ponto de ebulição de uma substância é a temperatura em que essa substância passa do estado líquido para o gasoso. Quando está acontecendo essa transformação, na vaporização, a água entra em ebulição, que é a substância atinge uma certa temperatura e ela passa do estado líquido para o gasoso. No caso da água, o ponto de ebulição é de 100 graus, contrário da fusão, não é isso? Porque aí a fusão ela ocorre a 0 grau e a ebulição da água ela ocorre a 100 graus, ou seja, há uma temperatura muito quente, há uma temperatura bem elevada, tá bom? E aí a gente vai falar agora da transformação, da solidificação, que é a mudança do estado líquido para o seu estado sólido. Agora eu quero que vocês prestem atenção aqui, porque a solidificação, gente, é o contrário da fusão. Vamos lembrar bem aqui, a fusão, ela acontecia quando a água passava do seu estado sólido para o estado líquido. Acontecia um resfriamento, né? Esse resfriamento transforma a água em gelo. E aí, essa água, quando ela chega ao seu ponto de fusão, que é 0 grau, ela vira gelo, né? E aí, ao aquecimento, se você tira do ambiente de 0 grau e bota num ambiente aquecido naturalmente, ela passa do seu estado sólido para o estado líquido, que aí é a fusão. O que eu quero que vocês entendam é que a solidificação é o contrário disso, é o contrário da fusão. A fusão passa do estado sólido para o líquido, a solidificação faz o contrário, é a mudança do estado líquido para o estado sólido, tá bom? Provocado pelo resfriamento da água, ou seja, você precisa pegar essa água, levar para um ambiente extremamente frio, por exemplo, o freezer, o congelador da sua geladeira, né, que é um ambiente a 0 graus Celsius, certo? Então, a solidificação é a mudança do estado líquido para o estado sólido, provocado pelo resfriamento da água, ou seja, pela perda de calor. A água tem que ser tirada daqui de um ambiente que está aquecido, que está calor, que está quente, e levado para um ambiente gelado. Olha aqui os exemplos, ó. Vamos falar aqui, o ponto de solidificação da água também é 0 grau. O ponto de solidificação da água é 0 grau. Aí nós temos o exemplo, ó, que eu já falei, a água que colocamos no refrigerador para fazer cubos de gelo. Como é que dá o nome dessa transformação física? Solidificação. Eu pego a água, coloco na forminha de gelo, como está acontecendo aqui na imagem, levo para um ambiente gelado, um ambiente extremamente gelado, que no caso aqui é o freezer, né, o congelador. E aí se dá essa transformação, a água passa do seu estado físico líquido para o estado sólido. E a condensação? A condensação ocorre quando uma substância passa do estado gasoso para o estado líquido, perdendo calor. A condensação é responsável pela formação de nuvens. Deixa eu explicar. Eu já até falei aqui na outra aula que quando chove, esfria um pouco, não é isso? A terra que está muito quente, ela começa a absorver a água, parte da água se infiltra no solo, mas parte dessa água também é evaporada, ela evapora e volta para as nuvens, né? Só que lá nas nuvens, ocorre uma transformação. Essa nuvem, ela começa a ficar bem carregada de água, né?
Quando acontece uma frente fria, digamos assim, uma frente fria, que ela resfria essa nuvem volta para a Terra em forma de chuva. E esse processo da nuvem que foi resfriada e voltou em forma, né? A nuvem a gente sabe que é o estado físico gasoso. Então, quando ela é resfriada, né? Ela volta para a Terra, passando do seu estado gasoso para o estado líquido novamente, que é o processo de transformação física que a gente chama de condensação. Entenderam, crianças? Com bastante atenção, com as atividades que a gente vai resolver, com as dúvidas que você ficar aí, você conseguir tirar com a sua professora, daqui a pouco você vai estar entendendo tudo sobre essas transformações, tá bom? Não se preocupe. Vamos aqui a uma representação, ó. Aí nós temos aí, a letrinha A representa o estado físico sólido. A letrinha B representa o estado físico líquido. Ó, a letrinha A está representando o gelo. A letra B está representando essa poça de água aqui, essa água. E a letra C representada aí pelo vapor e ao mesmo tempo pela nuvem, certo? Que é a sua forma gasosa. Vamos entender aqui, ó. Quando aconteceu, bem aqui no número 1, onde você está vendo aí o número 1, a água, a pedrinha de gelo passando nessa transformação de gelo para água, houve a fusão, a transformação da fusão. Aí a água, né, aí houve um aquecimento, o aquecimento do gelo transformou ele em líquido, acontecendo a fusão. Novamente, houve um aquecimento maior, e esse aquecimento maior fez com que a água evaporasse. Entendeu? Passasse do seu estado de líquido para vapor de água ou nuvem, né? E aí essa transformação, como é que a gente dá o nome? Lembra como é que dá o nome dessa transformação aí? É de, volta lá atrás, ó, vaporização. Vaporização, certo? Na letra C, quando essa água é aquecida, quando a nuvenzinha aqui, que formou, a água se transformou em vapor, que se transformou em nuvem, e essa nuvem é resfriada, ela volta para a Terra aqui, ó, no 3, volta para a Terra em forma líquida, havendo a condensação. E aí essa água, quando ela é resfriada, levada a um local extremamente gelado, acontece esse processo aqui, ó, o processo inverso da fusão, que é o processo de solidificação. Então, ó, número 1, fusão, número 2, vaporização, número 3, esqueci de colocar o 3, gente, o 3 é condensação e o 4 é solidificação. Vamos aqui praticar um pouquinho para ver se você entendeu. Ó. Numere de acordo com a mudança de estado da água. Aí nós temos aqui, ó, número 1, o espelho do banheiro fica embaçado após um banho de água quente. A água que você toma banho, ela está em estado o quê? Estado físico líquido. Mas aqui ela está aquecida, né? Porque ela está quente e causou vapor que embaçou o vidro, né? O espelho do seu banheiro. Aí nós temos o 2. Os cubos de gelo se derretem no suco. Que transformação é essa? Que transformação física é essa que acontece? Como é que se dá o nome dessa transformação? E o número 3, assim, as forminhas cheias de água ficam com gelo após um tempo no congelador. Ou seja, as forminhas
você coloca água no seu estado líquido e leva a um ambiente gelado e ocorre essa transformação que também tem um nome. Então nós vamos descobrir para cada um desses exemplos aí o que está acontecendo. Está acontecendo fusão? Está acontecendo a vaporização? Ou está acontecendo a solidificação? Vamos lá, ó. Espelho do banheiro fica embaçado após um banho de água quente. O que está acontecendo aí? Está acontecendo a vaporização. A água, ela está líquida, mas ela está quente. Como ela está aquecida, né? Como o seu banho é quente, essa água ela vai evaporando e isso vai causando o quê? O embaçamento, essas gotículas de água vão embaçando o espelho. Isso aí é a vaporização, certo? Essa é fácil, ó, os cubos de gelo que se derretem no suco, ou seja, é a água passando do seu estado sólido para o estado líquido, que é a fusão. E o contrário, quando a água está no seu estado líquido e você leva a um ambiente gelado e ela passa para o estado sólido. Como é que dá o nome? Como é que se dá o nome? Se dá o nome de solidificação. Então vou ver aqui o que eu posso fazer de desafio para vocês lá no final da aula, para ver se vocês estão entendendo mesmo como é que ocorrem esses processos, tá bom? Como é que ocorrem essas transformações físicas da água. Vamos lá. Numere na ordem certa as cenas e complete-as de acordo com as mudanças de estado da água. Então aí nós temos um menininho, no primeiro quadrinho nós temos um menininho com a forminha de gelo na mão. Esse gelo esse gelo está no seu estado sólido. Aqui no segundo quadrinho ele está tirando o gelo e está botando aqui numa superfície. E o que foi que eu disse? Que quando o gelo é retirado do ambiente gelado e colocado no ambiente natural, mesmo que não haja um aquecimento por fogo, mas o próprio aquecimento natural do ambiente, ele vai causar uma transformação. Esse gelo vai derreter, né? E aí aqui ele está levando ainda a forminha para o congelador. Então vamos numerar primeiro, né? Aqui onde o menino está levando a forma para o congelador, está acontecendo, a água está no seu estado líquido, ele está levando para um ambiente gelado. E aí o que acontece em seguida? Acontece em seguida que a água passa do seu estado líquido para o estado gasoso. Ou seja, houve uma solidificação. A água que estava líquida passou a ser sólida, havendo aí uma solidificação. E agora o que está acontecendo? No 3 ele já está tirando as forminhas, o gelo da forminha. Então assim, nós vamos completar aqui a frase, ó. Estava no estado líquido, né, lá no número 1, ó, estado líquido, o menino levando a forminha para o congelador. Estado líquido, transformou-se para o estado gasoso. E como é que a gente chama esse processo aí que acontece do estado líquido para o estado gasoso? Ou seja, a água está aqui líquida e ela ocorre uma solidificação, ela é transformada em sólido. Então, ó, é fácil da gente compreender. A água líquido para o sólido é solidificação. Então, aqui ocorreu o processo de solidificação. Muito bem, crianças. Quem fez assim, quem imaginou que seria assim, está de parabéns, porque se você estiver aí atento, ouvindo, com certeza você está aprendendo. A outra cena aqui, ó. A água, temos aqui o menino levando. Não sei se ele está levando ou se ele já está retirando aqui no primeiro quadrinho, mas é novamente a forminha de gelo. O segundo quadrinho é a torneira ligada e ele enchendo as forminhas de gelo com água, né? A água no estado líquido. E o terceiro quadrinho
ele está colocando o gelo no copo. Então vamos ver o que foi que aconteceu primeiro. O que aconteceu primeiro é que ele pegou a forma e colocou a água no seu estado físico líquido. O que aconteceu depois? Já virou gelo? Já virou gelo? Ou ele teve que levar num ambiente gelado? Isso mesmo, ele teve que levar essa água que está na forminha de gelo para um ambiente extremamente gelado a 0 grau, que é o congelador lá da geladeira, ó, número 2, para essa água poder se transformar de líquida para sólida. E aí ocorre o processo de fusão. Fusão é quando acontece a transformação do líquido em sólido. E aí, por último, ele está pegando o gelinho dele e botando já no copo. O gelo já, a água, né, que ele tinha colocado na forma de gelo já se transformou em um sólido. E ele está usando no copinho que ele vai colocar água ou vai colocar suco para tomar. Então, vamos completar a frase. Estava no estado sólido, transformou-se para o estado líquido. Ou seja, bem aqui no terceiro quadrinho, ela está no estado sólido, mas como ele tirou do ambiente gelado, né? Tirou do ambiente gelado, ela vai se transformar em líquido. Acontecendo o que eu já falei, acontecendo a transformação da fusão. Agora, ó, temos mais um exemplo aí. Temos a água fervendo, a água sendo aquecida, né? Num recipiente aí, a água aquecida. Aqui no segundo quadradinho, a água está no recipiente, mas ainda não foi aquecida. E aqui nesse outro quadrinho, a água está sendo colocada no recipiente. Então, nos 3 quadrinhos aí, nós temos água em estado líquido. Mas tem um quadrinho que está acontecendo já a transformação. Vamos descobrir. Ó, primeiramente pegou-se um recipiente e colocou água da torneira, estado líquido. Depois pegou-se esse recipiente, levou até o fogão e com certeza ligou o fogão, né? Porque o terceiro quadrinho já aparece a água aquecida e acontecendo aí a transformação. Então, vamos ver o que aconteceu? A água estava no estado líquido, lá no número 1 e lá no número 2. E transformou-se para o estado gasoso. Certo? Então, deu para entender alguma coisa, crianças? Se não deu, se ficou alguma dúvida, agora você vai tirar com o seu professor, com a sua professora aí no seu grupo, né, de WhatsApp, na sua plataforma. Tá bom? Então, ó. A aulinha de hoje terminou e eu deixo aqui o meu beijo para vocês. Até a próxima!